Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, meu tchutchuco, minha tchutchuca, meu arrepiando, minha arrepiando. Opa! E eu, professor Newton Matos. essa fala é sua. Eu sabia que você ia fazer isso. Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, meu tchutchuco, minha tchutchuca, meu querido arrepiando, minha querida arrepiando. Eu queria ver ele falar isso tão rápido como eu falo, mas com essa língua presa é foda, meu querido aluno. Não dá não, como diz o Tchê, parecia um locutor de rodeio. Eu tô pensando em ganhar dinheiro com isso, já tenho aqui meu touro. Aí dentro. Fala, galera, tudo em paz? Eu, professor Ítalo Trigueiro, de volta com meu querido amigo Newton Matos, tudo bem? A gente está aqui hoje com um assunto que os concursos, em alguns inclusive, está até discriminado lá no edital, né? A questão das redes sociais. Você vai ver que em alguns concursos, inclusive para bancário, se pediu Facebook, Google+, LinkedIn. Então você acabou tendo aí uma certa valorização desse conteúdo, tá ok? Com certeza. E meninada, eu acho que é um assunto extremamente pertinente, porque ele pode estar inserido para você dentro não só da temática específica, como o Newton acabou de colocar muito bem, mas ele pode trazer para a gente as ideias, por exemplo, do processo de globalização, né, Newton? E quando você pensa dentro da perspectiva da globalização, existe uma das globalizações que a gente sempre destaca, que é a globalização tecnológica, beleza? A globalização tecnológica. E dentro dessa perspectiva da globalização tecnológica, é importante destacar a existência de um termo, de uma terminologia, volta e meia aparece, que é a história do chamado meio técnico, científico e, por que não dizer, olha aqui, ó, informacional. O que, na realidade, a gente vai estar trabalhando o desenvolvimento da informação a partir da evolução da ciência. E isso vai aparecer no que a gente chama de cyberespaço, que é o oposto, justamente, do que nós conhecemos como espaço real. Beleza? E eu acho, então, que essa é uma discussão que entra nas questões de atualidades, poderia entrar em assuntos dos mais variados possíveis, como a tecnologia, mas entra como filosofia, entra como sociologia, entra como história, entra como geografia, entra como catatal de assuntos. Eu não quis atrapalhar aí, né, enquanto você falava. Graças a Deus. Mas se você pegar, estou tentando me comportar. Que bom. Mas se você pegar a globalização dentro desse cenário técnico-científico e informacional, você vai ver que esse cenário técnico-científico e informacional é utilizado para denominar uma das fases da chamada Revolução Industrial. Sim. Então, quando você está estudando lá, no seu ensino médio, ou então aqueles que, né, fizeram aí a faculdade de engenharia e tiveram contato com o histórico da faculdade que cursam, né, devem ter ouvido falar do tal da Revolução Industrial. E geralmente o que é que você faz? Você atribui a Revolução Industrial ao século XVIII. Só que isso que o Trigueiro está escrevendo vai complementar justamente o que eu estou falando. Por qual motivo? Porque esta Revolução Industrial, que geralmente você estuda lá nos livros de história, em meados do século XVIII, aproximadamente 1750 por ali, é aquilo que nós chamamos de primeira Revolução Industrial ou primeira fase da Revolução Industrial. Nós temos a primeira fase, a segunda fase e ancoramos na terceira Revolução Industrial, que é esta revolução de cunho técnico, científico e informacional. Mas para sair um pouquinho do campo da história, a questão que envolve a globalização e as redes sociais se torna bastante interessante. Por quê? Porque cada vez mais nós temos movimentos sociais que são amparados, dentre outras coisas, em um contexto que nós chamamos de contexto de cyberativismo, que atua dentro desse cyberespaço, fazendo uso dessas dinâmicas globais, fazendo uso do advento de dois pilares, de dois alicerces da globalização, a comunicação e o transporte, sem dúvida, associando essa globalização e transporte cada vez mais caráter tecnológico, certo? Com inovações tecnológicas que até então pareciam impensáveis para o mundo que a gente vive. Quem imaginou que realidade virtual sairia das telas de ficção científica e passariam a fazer parte de um contexto tão real de jovens com o smartphone na mão? Sim. Porque você, inclusive, vê a realidade virtual, a realidade aumentada, né? Tudo isso hoje sendo incorporado a jogos que viram febre mundial e também, né,
passou a ser até conteúdo estudado em séries fundamentais de educação Claro. em algumas escolas aí, Brasil afora, mundo afora. E existem alguns ramos aí das pesquisas, né? Até mesmo ligados às Por que ciências você tá- as médicas. pesquisas? Isso é as carioca pesquisas, agora? Né? É para todo mundo entender todas as regionalidades do processo de globalização. Imaginei. Gostou? É, tem que chiar e aculturar-se, né? Imaginei. Culturar-se. Vai. Ou seja, na realidade é apenas uma adaptação. Imagino. Entenda? Né? Olha, existem algumas pesquisas aí que a gente tem visto, inclusive no ramo da saúde, por exemplo, mostrando a adaptação do cérebro humano a essas novas tecnologias. Então, de fato, é um assunto que oscila aí realmente entre várias áreas do conhecimento. Eu acho que tem um cara que está sendo muito cobrado aí, Newton, em relação às temáticas sociais de uma forma geral, à evolução tecnológica, e que vai estar em alguma das provas que você vai ver. Com certeza é um cara chamado, ó, anota o nome desse senhor aí, ó, um senhor chamado Zygmunt Bauman, tá? Zygmunt Bauman. E um dos conceitos mais difundidos, né, do Bauman ultimamente é a história da chamada sociedade líquida, né? Da sociedade líquida. Ou seja, Trigueiro, o que é essa ideia dessa sociedade líquida? Isso está completamente relacionado a essa evolução tecnológica, a esse desenvolvimento tecnológico. A gente vivia uma sociedade muito sólida, né? Onde as certezas elas eram muito, vamos ser redundantes, certas. E onde Hoje só para não interromper, então. Hoje você pega um texto aí do Kant, né? Que ele escreveu, sei lá, século XVII, XVIII, enfim. Aproximadamente. Né? E você pega um texto do Kant, lê as 3 primeiras páginas e não concorda. Né? Eu acho que o cara tinha que ler uns 30 anos de Kant primeiro para dizer que discorda. Em alemão, se preferência. Mas hoje a sociedade é muito líquida. Antigamente você tinha muitas certezas. Né? Eu lembro da minha mãe dizendo sempre, meu filho, né? Eu tenho uma certeza. Qual é a certeza? Você tem que estudar para fazer um concurso público, um concurso bom. Ela dizia sempre 2, então. Era o concurso do Banco do Brasil, ou então o concurso da Petrobras. Ela tinha certeza que ia ser. Já pensou eu na Petrobras hoje? Com certeza eu estaria em Curitiba, certo? E não tem problema. E morrendo de medo de futuras delações, se não fosse delator. Com certeza. Agora, dentro do que você está falando, a partir do conceito de sociedade líquida, eu creio que a gente pode também trabalhar um pouquinho com a ideia de informação versus conhecimento. Sim, sim. Informação versus conhecimento. Não entendo, porque parece a mesma coisa. Não. Você é bombardeado de informação. Isso. Agora mais do que nunca. É por isso que, inclusive, a internet ela passa a ser taxada como algo de fundamental importância no seu acesso à informação. Mas a informação que lhe é dada se transformará em conhecimento plausível mediante a capacidade que você tem de adequar essa informação àquilo que é útil, necessário, agradável e positivo a você. Você vai ver que grande parte das vezes associamos informação com conhecimento e acabamos metendo os pés pelas mãos. Por exemplo, é muito comum, numa temática até interessante que está sendo discutida, a respeito da redução da maioridade penal, Sim. aqueles que defendem a redução da maioridade penal falam que o jovem de hoje tem muito mais maturidade e conhecimento do que tinha o jovem da década de 40 do século passado. Porém, se nós entrarmos nessa discussão de informação versus conhecimento, nós vamos ver que o jovem de hoje é bombardeado por mais informações em um dia do que era bombardeado, por exemplo, alguém durante a vida toda ao longo do início do século passado. Sim. E você vai ver que essa informação nem sempre se transforma em conhecimento. Aliás, muitas vezes essa informação pode ser aplicada de maneira inadequada, Exato. Produzindo, inclusive, aquilo que geralmente o processo de globalização também produz como qualquer outro processo, que são os seus fenômenos negativos. É tanto que quando a gente está falando de cyberespaço, quando a gente fala de cyberativismo, a gente começa a utilizar esse cyber para falar de outras coisas. O cyberbullying, alguns crimes virtuais como o sexting, também conhecido como a pornografia de revanche, do qual principalmente mulheres são alvos. Os haters, né? Que são Sim, aí indivíduos que exatamente. volta e meia estão aí na internet sempre falando mal. Tem um câmera ali que eu conheço, rapaz, o bicho só entra para falar mal de todo mundo na internet. Eu não sei que muito alguns professores que eu conheço. Tem muito também, mas esse cara só entra para falar mal, mas eu acho que foi algum problema com as duas ex
né, senhoras que ele teve. Amanda e Mônica. Talvez eu sim. acredito que Tudo sim. bem. Mas, rapaz, o cara só entra pra falar mal. Ele não via ele entrando pra falar bem, nem pra dizer que cuscuz é bom, não vejo ele entrando. Né? O interessante disso tudo é que, querendo ou não, esse espaço, né, de caráter virtual, ele vai provocando uma fugacidade nas relações que muitas vezes acabam sendo interpretadas como sendo parte da realidade física. É tanto que você vai ver que hoje em dia, através da globalização, nós temos duas sensações que são sensações totalmente fictícias. Repete essa parte das duas sensações. Repete. Não vou eu falar. achei legal. Minha língua é presa, eu vou lhe cuspir o câmera. Rapaz, eu achei lindo. Então, extremamente fictícias, como, por exemplo, de que o tempo passa mais rápido. Sim. E de que os espaços estão encurtando as distâncias. Com licença, Nilton. Então, deixa eu só fazer aqui uma lembrança. Tem uma obra também de outro clássico da literatura social, vamos dizer assim, que é um cara chamado David Harvey, na condição pós-moderna, que o Harvey ele começa, né, um dos capítulos fazendo isso aqui, ó. É um funil com o mundo, né? Isso, e mostrando a chamada relação espaço-tempo, né? E ele fala que, por exemplo, lá em 1500, né, a carta do senhor Pero Vaz caminha para atravessar o oceano, chega até, né, aos reis portugueses e dar a Boa Nova demorou 3 meses. Que o assassinato do Lincoln demorou 13 dias para chegar até a Europa. E que nos dias de hoje, a gente tem as notícias instantâneas, né? É apenas o bom e velho delay que a gente tem. Mas o que o Nilton colocou aqui é muito pertinente com relação à questão da informação e do conhecimento. Olha que coisa bacana, tá? Informação é aquilo que você adquire todos os dias. E pode ter certeza que dentro dessa perspectiva, informação e conhecimento, você tem muita informação. Quer ver? Quando eu pergunto para você, o que é uma rede social? A grande maioria de vocês vai pensar na rede social como algo associado ao período informacional, às tecnologias. Quando, na realidade, a ideia de rede social, ela antecede muito a internet, por exemplo. Rede social nada mais é do que o contato que a gente tem, porque é necessário, e olha como o Facebook tem uma sacada bacana, é necessário que a gente possa compartilhar, sacou a parada? Que a gente possa compartilhar informações, atos, culturas, e é isso que modela as redes sociais. Lembrando... Agora, óbvio, ele disse que não ia me atrapalhar. É que eu devia estar empolgado. Agora, lembrando, é claro que... Olha, até o lembrando encaixou. Não sei, agora eu me perdi. Lembrando, é claro, que essas redes sociais informacionais, elas surgem muito recentemente, né, Nilton? É século XX, final do século XX, início do século XXI. Final do século XX, nos anos 90. Eu ia falar justamente que algumas redes sociais que nem sequer fizeram sucesso no Brasil, como é o caso, por exemplo, do Six Degrees, né, são da década de 90. Sim. Se eu não me engano, uma das primeiras redes sociais dentro dessa perspectiva é de 1995. Tá? 95, a negada aqui jogava Bilamas, né? Balengo-tengo, sabe o que é Balengo-tengo? Sei, professor. Balengo-tengo. Inclusive, né? fui pobre também. Fui, né, professor? Ainda sou. Mentira, isso é muito pão duro. Classmates. Né? Que era uma rede, tá? De amigos de uma faculdade, foram criados nos anos 90. Fez muito sucesso aonde? Estados Unidos e Canadá, mas no Brasil... a gente você não teve vai isso, ver né? outras que bombaram, como por exemplo o MySpace. Sim. Vai falar de outras que fizeram muito sucesso por aqui, inclusive, né, lá no início dos anos 2000, como é o caso do Orkut. Porém, quando o Trigueiro falou do Facebook, o Facebook ele merece uma atenção toda especial. Sem dúvida. Pela história que tem em torno dele, inclusive com um filme, né, ficcional, mas que tem um caráter assim com aquele famoso fundo de verdade. Isso. Não é baseado em fatos reais, porque filme baseado em fatos reais é o filme que conta a sua vida, só com jeito bonita. E muitas vezes dá problema com direito autoral. Só que com jeito bonita, a rede social, já deve ter visto, né? E você vai ver que o Facebook ele bate alguns recordes, né? Sim. É uma rede social que chega a 1 bilhão de usuários. Exatamente. É uma rede social que tem, né, indivíduos lá que batem a marca de 1 milhão de contatos, se é que eu posso falar assim, né? Sim. 1 milhão de seguidores ou alguma coisa desse tipo. Porque, querendo ou não, ele acaba estabelecendo um número X de contatos que você deve ter, de amigos, né? Exato. Mas você pode ser seguido por várias pessoas. Isso tem um nome, sabia? Isso é o que a gente chama de moeda dentro da internet. É a valorização do indivíduo. Você chama de WOOF.
Wolf. Wolf é a quantidade de contato. Então você pega o professor Newton Matos. O professor Newton Matos tem 8 perfis lá no Orkut, lá no Facebook. No Orkut não tem mais não. No Orkut não tem mais não. Lá no Facebook, 8 perfis lá no Facebook. Todos lotados. Você entra no meu nome daquele outro, Instagram do professor Newton, você vai ver Tem várias fotos de bocas, essas coisas. Então, você vê aí quantos amigos ele tem. Ele não sabe mais nem contar. É em K agora. Em né? K, É em K. É 120k de amigo, o bicho é invocado. Né? Que só se ri dentro do lado. Pessoal, eu nem uso Instagram. Eu tenho, mas não uso. Olha aí, quem tem não usa, jura? Tu engana a tua mulher. Foi ela que fez. Não engana mais não. Então assim, moçada, a gente começou falando justamente dessas questões sociais para lembrar vocês do que a gente tem como principal, né? As principais redes sociais. Tá? O Newton e o Trigueiro já falou, né? De Facebook. Gostou? Facebook. O senhor está muito Facebook. globalizado. Eu estou muito meu global, gosto. professor. Você está passando Facebook. Mas, né, eu acho que a essência das redes sociais, pelo menos para o Brasil, é o Orkut, né, Newton? Não tem como a gente negar, né? Eu não vou voltar pro velho Skype, desculpa, pro velho MSN, né? Rolava antes disso o Mirk. E tem um conteúdo, né? O IRC. E tem toda uma polêmica aí se eram ou não redes sociais. Isso. Entendeu? Agora o interessante aqui é que você vai ver que essas redes sociais não deixam de ser assunto somente do ponto de vista geográfico, somente das páginas das revistas de tecnologia, e passa a ser também um pouco, cada vez mais, o cenário político, né? Parte do cenário político. Como, por exemplo, econômico. Deixa eu só fazer uma conclusão aqui. Corta pra mim. Corta pra mim, corta pra mim. Você gosta disso? Horrível. O YouTube. Eu fico constrangido. Inclusive o YouTube, do qual você está aí curtindo essa aula doideira, né? Eu ia dizer do caramba, mas eu não posso dizer, certo? Essa aula doideira. Aproveita, vai lá no canal, curte, tá? Compartilha com todo mundo que você vai ganhar uma aula extra na próxima. Diz que a gente é bonito. Diz. Mente pra mim é o que eu gosto. YouTube, que foi comprado pelo Google, tá? Numa negociação barata, não me falha a memória, 1,65 bilhão de dólares, é coisa pouca, né? Juntando que nós dois tem, não dá nem o... Não, juntando que nós dois tem, ele deve ter metade. Talvez. Não dá nem para começar. Tá? Você pode falar ainda, né? Tem um Twitter, beleza? E a gente pode falar aí de várias outras menos importantes, como por exemplo o Google Plus, que é pouco conhecido no Brasil, mas que já é o principal concorrente, né, do Twitter. Pois então vamos esticar essa aula mesmo, porque a gente geralmente nessas aulas do YouTube, né, a gente dá uma pincelada geral para que você tenha curiosidade de conhecer um pouco mais de atualidades, sem deixar você de fora, né, desse mundo cada vez mais informativo. Agora, quando o Trigueiro fala isso, já chama atenção pela quantidade de problemas que nós geramos, né, em torno dessas redes sociais. A gente falou de alguns agora, como no caso, por exemplo, do sexting, como no caso, por exemplo, né, da pornografia de revanche, que nós acabamos de falar, mas vamos lá. Recentemente, essas redes sociais, elas foram alvo de bastante polêmica. Por exemplo, você pega o Facebook aqui e vê que o Facebook foi adquirindo, né, algumas empresas que também fazem parte do universo disso que nós chamamos de redes sociais, como, por exemplo, o WhatsApp, como, por exemplo, o Instagram. Aí você pega o WhatsApp mais recentemente. Quem não passou por toda aquela problemática a respeito do bloqueio do WhatsApp, né? O WhatsApp foi bloqueado pelo menos 2 vezes, não me falha a memória aqui, e muitas pessoas passaram a ter que reprogramar o seu dia. Por qual motivo? Porque estavam tão inseridos dentro daquele campo virtual que tiveram que fisicamente retomar um pouquinho das suas relações ao longo de algumas horas. Posso contar a história? Mas deixa eu só termine. Só acabar aqui. Termine. Mas você lembra por que o WhatsApp foi bloqueado? No Por Brasil? decisão judicial. Sim. E você lembra por que essa decisão? Porque através de investigações que necessitavam, certo, mais profundamente mergulhar em provas a respeito de indivíduos envolvidos nessa investigação, os alvos dessa investigação, então se pediu aí a contribuição do WhatsApp. Mas você deve lembrar que aqui no Brasil nós temos inclusive o Marco Civil da Internet. Sim. E as empresas se sentem, elas são, né, obrigadas, entre aspas, a contribuir com a justiça. Lei Carolina Dickmann, porque né? As primeiras leis de caráter virtual caminham ali, depois do caso da Carolina Dickmann, que teve o computador invadido por hackers que a chantagearam. Mas o interessante é que
você vai ver que a justiça pede ao WhatsApp, só que o WhatsApp não é uma empresa brasileira. É uma empresa que tem o seu conteúdo alocado em servidores norte-americanos. Então, a justiça brasileira depende da autorização da justiça norte-americana, que mesmo concedendo, vai lidar com o quê? Com aquela questão da privacidade com o fazer justiça. Sem dúvida. Então, Nilton, quer dizer que eu posso romper com a privacidade, tendo em vista que os arquivos do WhatsApp, inclusive agora um aviso sobre isso, são criptografados? Será que eu posso abrir um precedente para que depois essa criptografia ela possa ser novamente quebrada? Então você vai ter, querendo ou não, polêmicas envolvendo isso. O próprio Facebook, quando o WhatsApp não deu conta do recado pelo que a justiça pediu, você vai ver que se foi atrás do Facebook e se encontrou um representante do Facebook da América Latina em São Paulo, que inclusive foi preso por conta de toda essa polêmica envolvendo a questão entre privacidade e a questão entre a segurança, a justiça, exatamente. Sem dúvida nenhuma. E aí, ó, lembre-se que a gente fez aqui, a gente separou no material, depois dá uma olhadinha, né, uma série de perguntas para vocês que tem uma importância muito grande. E uma delas encaixa-se perfeitamente no que o Nilton acabou de colocar, que é, eu acho que a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10ª pergunta, tá? Que é se o usuário pode postar o que ele quiser na rede social, tá? Poder, ele até pode. Pode. Né? O Nilton vive postando nudes, né? O Nilton tem postado, postou um. Aí o Ibama veio, bateu em cima. Postei o nude, só que a foto era dele. Viu? Deu uma maior confusão, pessoal. O nude tem que ser seu. Trigas, e o resultado, deixa eu só chegar aqui. Você está hoje batendo em algumas teclas que são, assim, teclas de aulas que durariam 4 horas. Porque não tenho dúvida. Quando você chega, eu sei que eu estou interrompendo, mas dessa vez é por um bem até maior. Quando você chega e diz assim, o cara postou, ele pode postar, nós falamos de uma sociedade que vem, né, recentemente, nós falamos da sociedade brasileira, de um período ditatorial, civil-militar, em que várias das liberdades individuais foram suprimidas. Sem dúvida. A partir de 1988, nós demos ao povo brasileiro, principalmente a partir do artigo 5º da Constituição Federal, uma série de liberdades que foram, inclusive, tiradas pelo próprio AI-5, lá na época ditatorial, em 68. Né? Certo. Aí você tem como, por exemplo, a liberdade de expressão, um exemplo desses direitos, né, individuais. Porém, a liberdade de expressão ela tem limites. Mas quais são os limites da liberdade de expressão? O outro é tanto que quando eu publico aquilo que porventura venha a ofender o outro, a vedação do anonimato, quer dizer, mostrar quem publica, já é uma forma de se proteger contra aquilo que está sendo colocado. Eu acho que o próprio anonimato, ele faz com que indivíduos que sempre foram preconceituosos, racistas, homofóbicos, perfeito. Né? Publicizarem toda esse seu, vamos dizer, esse seu preconceito, de uma forma geral. Aí você disse tudo naquela hora. Você disse, nós temos os haters. E cada vez mais pessoas acham que é moda criticar tudo. O Nilton disse um negócio, se eu for voltar também, porque se encaixa perfeitamente aqui, a história. Eu posso publicar tudo? Pode, você pode publicar tudo. Inclusive o Charlie Hebdo publica o que quiser. Exatamente. Agora, as consequências desses atos, elas já estão sendo judicializadas em diversos países. Exatamente. E você tem retração e retaliação social de outros grupos que podem não concordar com o ato. Como é o caso, por exemplo, daquele grupo terrorista chato pra caralho, que é o tal do Estado Islâmico, que foi lá e fez a maior esculhambação no Charlie Hebdo. Interessante, né, Trigueiro? Porque o Estado Islâmico ganhou um inimigo que atua contra ele no campo virtual, que é o Anonymous, que começou a derrubar servidores que servem não só para a disseminação de informações de caráter fundamentalista, como também para recrutar, dentre outros, ocidentais como europeus e norte-americanos. O próprio tá ficando massa. Hoje, o próprio Estado Islâmico, ele usa essas ferramentas tecnológicas justamente para isso. A gente sabe que a maior parte do dinheiro que vem do Estado Islâmico é do petróleo, contrabandeado, sobretudo do mercado negro. Contrabando de obra de arte, pagamento de imposto, doação. Sequestro, muito grande, a fonte de renda é muito grande. Porém, ele utiliza-se das redes sociais para divulgar vários dos seus atos terroristas. Né? A gente pode falar lá do James Follow, né? o jornalista norte-americano, o chinesinho também, Sugiro Hongo Sugiro, negócio assim. Eu não sei que o nome do cara me falou agora. Mas os atos, as barbáries, né, do piloto jordaniano, os atos que circularam no WhatsApp, recentemente chega... O piloto jordaniano foi colocado numa jaula e queimado vivo. A imolação, não é isso? E se você pegar o Facebook, o WhatsApp sobretudo, vez por outra você está em tantos grupos
que chegam barbárias, e você olha, certa vez chega para mim um desses grupos aí, desses milhares que a gente participa, isso deve ter circulou na internet, no próprio YouTube está circulando, indivíduos numa prisão no estado de Roraima, né, captaram alguns outros indivíduos e estavam jogando bola, futebol com a cabeça dos indivíduos. Você acredita que eu não cheguei a ver esse vídeo? Pela porque barbárie. as pessoas diziam, olha, o cara aqui joga bola com a cabeça de outro detento. Sim. Então não sei nem quais informações passar a respeito É um dele. pezinho, não. Na realidade, tô brincando. Aí eu imagino Tá. aí que você tem, muitas vezes, algumas ideias que poderiam ser discutidas até mesmo em fóruns acadêmicos, discutidas em ambientes que mais parecem mesas de bar. Mesa de bar. Verdadeiros botecos virtuais, como, por exemplo, se discute nas redes sociais redução da maioridade penal, extremas violações aos direitos humanos, se discute o fim das vaquejadas. A ambiguidade política hoje no Brasil, pronto, né? Pronto. Golpe, não golpe, né? Quem é a favor do governo Temer, quem não é, né? Quem é a favor da PEC, quem não é. Pois é, mas tá a essa rede discussão social total. é meio. É. A rede social não convoca ninguém para uma manifestação. Opa, quem peraí. utiliza-se dessas redes é quem convocam essas pessoas. Ótimo. Então, elas são ferramenta. Se você pegar o próprio pedido de impeachment da presidente Dilma, foi feito, né, pelo Hélio Bicudo, pela Janaína Pascoal e pelo Miguel Reale Júnior. Ele foi um pedido de cunho de movimentos sociais. O MBL, né, o Movimento Sem Corrupção, não me falha a memória, e mais um outro movimento que também não me falha agora a memória. Mas, e é engraçado quando eu digo me falha a memória, porque eu digo sempre isso, me falha a memória. Tem um porquê nessa aula. Eu estou esquecendo, óbvio, algum de propósito, mas é porque a gente está, de fato, muito mais acostumado a esquecer alguma coisa, peguei aqui o telefone, olhei, pá. Você não precisa mais decorar tudo. Você tem tudo ali na sua mão. Mas é o que? Informação. Senha de banco, né? Senha de internet, de e-mail, isso dá uma confusão medonha quando o povo descobre, né? De WhatsApp, o senhor tá lembrando? Ela assiste Você tá essa aula. lembrando de quê? A sua mulher assiste essa aula. Mentira. Tá? Então, assim, moçada, quando você para analisar, olha que universo bacana, né? Traz essa aula de redes sociais. Cara, mas o que eu tô achando legal na aula de hoje é porque de vez em quando a gente sai e a gente chama a atenção do outro. Pô, hoje a gente talvez tenha brincado demais, foi menos informação. Então a gente tenta aliar, sabe, esse clima de descontração com informação. Sim. E você já caminhou por essa aula desde do simples, né? Da simples introdução com a globalização, passando por uma das fases da Revolução Industrial, o termo técnico, científico e informacional, a discussão sobre sociedade líquida, informação versus conhecimento, a questão das principais redes sociais e a contextualização da década de 90 para cá, questões judiciais, a importância do Facebook, a quantidade, na verdade, dos valores envolvidos em determinadas transações que envolvem esses tipos de empresa, questões judiciais como o bloqueio do WhatsApp, a prisão de um representante do Facebook, e a gente ainda pode falar um pouquinho da questão dos direitos individuais, a questão das liberdades individuais, quando, por exemplo, você nota que as redes sociais, durante muito tempo, e agora que isso vem mudando um pouco, se tornaram em ambiente propício para justamente o discurso xenófobo, islamófobo, homofóbico, preconceituoso como um todo. Mas por quê? Porque grande parte das pessoas encontrava nessa rede social o que a Constituição, do seu próprio artigo 5º, ela veda, que é o anonimato. Então o cara fazia ali isso que você chama de fake, aí de repente ele não tinha, ou nós não tínhamos, meios ou interesse de encontrar a pessoa responsável por aquele perfil falso, e ela fazia comentários, ou ela faz comentários ainda, se é que não foi PEC, se é que esses indivíduos aí sempre vão existir, creio eu, esses haters, né? Por exemplo, você posta uma foto, ele branco, ela negra, não é? Isso. E, de repente, comprou a escrava onde? Quer dizer... São os perigos da rede social, né? São do direito à liberdade... expressão exacerbada. Exacerbada. Se bem que quem somos nós para discutir o que é ou não o limite da liberdade de expressão? Mas quando você pega, por exemplo... Um ato racista, ele não merece discussão sobre se é ou não liberdade. É um ato racista. Um ato de racismo, ou de injúria racial, ou de homofobia, tudo isso se propaga de maneira tal. Por quê? Porque muitas das pessoas acabam se levando pela onda do simplesmente curtir e compartilhar. E acabam disseminando informações que muitas vezes são falsas. Se você for fazer uma análise da quantidade de frases da Clarice Lispector que circulam em redes sociais, você vai ver que 90% delas são de outra Clarice. Zezé de Camargo. São de outra Clarice ali do Jardim Iracema, da Lispector. Quando você vai ver a quantidade de informações, poxa, pessoal, hoje em dia nós estamos em uma sociedade cujo discutir está acima do conhecer. Sem dúvida. Então, muitas vezes nós vemos discussões aí recentemente
a respeito da medida provisória que reforma o ensino médio. Sim. Inclusive, eu e o Trigueiro, para quem não sabe, nós vivemos de lados opostos com relação a opiniões sobre o atual governo. Como assim? Sim, como assim? Inclusive, a gente participa de um grupo, um abraço aí para o do grupo Coxinhas versus Mortadela, em que eu sou coxinha e ele é mortadela. Eu sou salame, eu sou prescudo, filho. Eu sou presunto italiano, eu sou presunto espanhol. O Ramon. Osso buco, apresentado. Que é isso? Certo? Presta atenção. Aí, de vez em quando, se tem discussões que são discussões sem o conhecimento do assunto discutido. Sim. De agora em diante, professor de ensino médio vai poder ensinar história, geografia, né, química, física, biologia, simplesmente com notório saber. Sim. Quando lá, simplesmente se refere a cursos técnicos Uhum. e de caráter profissionalizante. Então, você começa a discutir coisas e tem aquela discussão como se fosse realmente uma discussão de conteúdo quase acadêmico, quando, na verdade, você está discutindo em cima de fundamentos que nem sequer existem. É o achismo. É o achismo. velho e bom achismo. Hoje em dia, né? nós vivemos uma sociedade achista, uma sociedade Googleliana. onde as relações são cada vez mais fugadas. Eu não consigo exatamente. falar isso não, por isso que Googleliana. Eu gostei do Fugazes, ele já decorou. Mas Googleliana. Eu lembro, né, que... Googleriana, não custa não. Eu lembro de eu, Trigueiro, quando ia ao médico, né? Minha mãe, quando me levava ao médico, não, quando pequeno, o exame vinha lacrado, o exame vinha fechado. Né? O médico chegava, abria o exame como se estivesse ali rompendo a virgindade do indivíduo. Né? O senhor falou de próstata, eu vi, pá! Aí tirava, violando o ímã, né? Aí dava o ímã, aí dava aquele mugido, né? Aí, tipo, hoje eu levo o exame no médico e eu já venho, doutor, aqui, ó, o meu HDL tá baixo. Ele diz, né, você me sugere o quê que eu faça? Porque você vai lá no Google, põe lá a resposta, ou seja, você já encontra muita coisa, mas aí a gente tem que ter muito cuidado de onde partem essas informações. São os perigos dessas redes sociais. A gente trouxe aqui uma notícia para você, agora do dia 17 de outubro de 2016. reportagem de uma revista eletrônica, Sim. De uma emissora que tem menos audiência que a gente. Tem, um pouquinho, né? Mas eles estão correndo atrás, viu? Menino de 13 anos morre em São Paulo após se asfixiar durante desafio online. E aí tem aqui a notícia, né? O jovem Gustavo Ribeiros Deter, 13 anos, morreu no domingo. Os meninos brincando ali, né? Aquela coisa meio adolescente, inconsequente, rebelde, black bloc, sem causa, que usa All-Star e luta contra o capitalismo, né? E botou um saquinho na cabeça, o senhor gostou? Não, eu não tenho piada para fazer aqui, não. Acho que a piada foram só os termos utilizados. Viu? Botou um saquinho ali na cabeça, tá? E cometeu suicídio, né? Ele acreditava que conseguiria passar mais tempo sem respirar. E aí vem uma outra pergunta, Nilton. Existe idade para você ter acesso à internet? Existe idade para ter acesso à rede social? Né? Crianças de 7, 8, 9 anos têm acesso a essas redes sociais de uma maneira, vamos dizer assim, muito liberta. E óbvio, isso dentro da sociedade líquida, mais uma vez, né, nos remete à ausência da Constituição Família. Mas me diga uma coisa. Digo. Se existir uma idade limite para o início do uso dessas redes sociais, como se dará a classificação indicativa? Não, eu estou só questionando, eu não sei. Aí eu já levanto outro questionamento. Sim. Como se dará a classificação indicativa? Outra coisa também. Para quem não lembra, as campanhas que rolam pelas redes sociais, elas tanto atraem muitos seguidores como caem no esquecimento. Sem dúvida. Quem não lembra da campanha do balde de gelo, Isso. né, com relação à esclerose lateral amiotrópica? Né? Quem é que não lembra, por exemplo, né, de outras campanhas, como, por exemplo, Somos Todos Macacos? Isso, olha essa aqui. Mais uma campanha, ó. Mas, pelo amor de Deus. Essa aqui, partiu, hashtag Eu Amo Nilton Bocão. Quem fizer, acompanha aí no site, tá? Quem fizer, ó, postou hashtag Eu Amo Nilton Bocão, eu prometo que a gente sorteia uma apostila ao vivo aqui da PRF pra você. Tá? Mas, o cara, o 80º, vamos lá. Pois vamos falar com a Mari, o cara que conseguir fazer com que essa hashtag aqui, ela viralize, aquele cara que mais compartilhar essa ideia, vai ganhar um curso gratuito. Vai ganhar um curso online. Da polícia, beleza? Pronto, Carreiras policiais. Carreiras policiais aqui. Show! Agora, então presta atenção. Eu amo Nilton Bocão. Márcio, por que eu embarco nisso? Beleza? Viu? Já vai estar todo mundo. Aí você marca o professor Ítalo Trigueiro, ou então marca a minha, eu vejo ao longo dessa semana, Sim. enquanto sai o próximo vídeo em que ele dá um curso gratuito. Galera, é extremamente importante que você entenda
que estas aulas que nós damos no YouTube aqui acaba se tornando uma coisa solta, por quê? Porque a gente decide muitas vezes o tema antes de entrar no ar. E ao decidir esse tema, a gente fala tudo aquilo que a gente consegue passar para você nesse intervalinho que nós temos a respeito do assunto. Mas você que está pensando em se preparar para concurso público, dá uma olhadinha no www.cursoagoraeupasso.com.br, olha nossas plataformas, vale a pena investir. Vez por outra, no Nilton, curso. eu vejo alguns alunos, né, nos comentários, e isso é muito bacana, né, dizendo a aula fugiu muito do assunto, ou a aula está muito solta. A ideia é essa. Nós temos os cursos regulares, né, padronizados, onde você vai ver lá, IDH, aula tal, a gente fala de IDH. A gente fugir do assunto lá no curso, a gente é demitido. É. Né? Aqui não, aqui liberaram. Trigueiro fala de quê? Do que vier na cabeça. Então, pau na máquina. E é realmente uma tentativa de trazer para você um assunto Pôneis. pontual. Pôneis. Zumbis. Pôneis malditos. É, pôneis é o zumbis. que vem à cabeça. Né? Eu É. lembrei da propaganda pôneis malditos. Tá vendo como a questão é fugaz? De zumbi Ninguém lembra mais até, dessa propaganda. dá pra gente falar de tudo. Então a gente tem uma temática central, mas a gente quer de fato realmente ampliar os horizontes, né? Para que você transforme a informação em conhecimento. Eu digo sempre, essa disputa de informação e conhecimento, ela é legal, porque tem uma frase que todo mundo já ouviu. To be or not to be. Oh, Não é? sim. Que é? Significa o quê? Ser ou não ser? Ser ou não ser? That's the question. William, William, pois é. E aí eu sempre pergunto para os alunos. 400 anos de morte. Da onde é que vem Trigueiro? William Shakespeare. Na personagem eu não lembro se é Macbeth, Hamlet. eu não lembro. Beleza? E aí, beleza. Quando eu faço só essa afirmação, muitas vezes você para pensar e diz, Só assuna, isso só é assuna. só afirmação, isso é só informação. O conhecimento, ler a obra, entender quem foi Shakespeare dentro do contexto, isso é transformar a informação em conhecimento. Pronto. E aí entender que o Hamlet é o príncipe norueguês, bababá, aquela coisa toda, dinamarquês. Eu lembro que né? teve uma Parará, novela da aquela coisa Globo que toda. tentou mudar, tentou pegar um Tentou pouco dessa mexer, né? história, foi uma merda. É, tem muito disso. Fazer o seguinte, vamos ajudar a galera aqui também, porque eu recebo muitas mensagens no meu WhatsApp, né? Porque tem meu telefone, que WhatsApp? não é a coisa mais difícil do mundo de Sua mulher conseguir. sabe? Ela vê. Tá bom. Aí e manda uma Até mensagem. aquele do segredo? Não, aqui não. desculpa. Aí manda uma mensagem. Nil Trigueiro, muito obrigado. É tanto que quando eu chego para dar aula presencial aí, nos cantos que são convidados, muitas vezes a primeira coisa que a pessoa pergunta é: cadê o Trigueiro? Tamo aqui. Aí eu tenho que dizer: é uma dupla, não é um casal. Então, nem que fosse casal que tá junto sempre. Agora eu quero que você entenda um pouquinho de uma coisa. Vamos firmar um compromisso para essa galera? Bora. Vamos encerrar nossas aulas a partir do próximo vídeo com um exercíciozinho. Vamos. Com uma questão, firmando a banca, comentando um pouquinho a banca. Vamos, e agora, vem cá, ó. A gente vai chamar aqui ao vivaço pra você. Tá chegando aqui, ó. Vem aqui, the best do português. O melhor que tem no tempo de correr. moçada. MM Macedo Martins, que Mestre tá dos fazendo aniversário Amanhã. Essa semana tá Segura, fazendo falei. aniversário. E é difícil você encontrar alguém que rompeu os 100 anos no Brasil. E o Macedo tá aqui entrando dentro dessa condição de super centenário. Fez cursinho com Matusalém. Escuta, ajudei na Santa Ceia. Pode Olha, saúde. Escuta, mas o mais interessante é o seguinte: eu tenho 2 filhos e não são gêmeos. A Alice e Alex, do mesmo dia 29. E o Alex me deu uma neta, a Alex, também do dia 29 de outubro. Nossa Eu acho que não existe outro registro. Vamos no Guinness Book pra saber se tem avó, Não, eu pai, quero filho e saber o neto. tamanho desse E outra aniversário. coisa, hein? não, é tudo esfacelado. E outra coisa, e foi o dia que eu escolhi para o casamento. A sorte foi minha, não foi dela. Que é isso? E aí, meninada, ó, Macedão tá sempre aqui, é um mestre do português no Brasil, não tem nenhum melhor, tá? O cara é fera. Sou como você, estudante de língua portuguesa. Mas humilde. Apaixonado. Humilde. Mas eu só digo isso porque eu sou muito humilde. Valeu, Macedão. Ó, e aí, Galera. moçada, assumindo esse compromisso com o Nilton, tá? A gente tem aqui 3 questõezinhas que a gente trouxe pra você. E a gente vai fazer o que o Macedo disse pra gente fazer. Não vamos começar desse vídeo, não. Vamos começar do próximo. Do próximo? Que aí fica uma coisinha que a gente faz o quê? Fala da banca, fala um pouquinho mais também sobre concurso público. Tá bom. Hoje o EP Atualidade tá com o divisor de águas. A partir da aula que vem, muitas vezes aí também quer que você entenda que eu, como tenho muitos compromissos, e o Trigueiro também, como está cada vez mais engajado no movimento LGBTTS, né? Ele vai acabar, muitas vezes, não gravando com a gente. Freixo! E eu não... Frouxo. Frouxo! E eu não gravando com ele. Então, a dupla voltará
mas é que vai ter agora. Vamos tentar focar mais um pouquinho, Isso. para que você entenda um pouquinho da essência do EP e acabar sempre com pelo menos uma questãozinha. Deixa Ok? eu deixar então, já que a gente não vai fazer a questão agora, mas tem 3 questõezinhas aí no seu material, tá? Tem um texto considerável, mas aí eu vou deixar aqui o gabarito para você, bacana, Pessoal, não é ok? que eu não quis que ele fizesse, não, porque a gente só tem um Mentira. minuto É, de vídeo. Já avisaram pra gente. gabarito, ele Vai embora. me atrapalhou esse nojento. Primeira questão, o gabarito é o item A. A A segunda Jais quis. questão é o item. C de queijo, E a terceira questão é o item B de Boston. bucéfalo. De Boston. Boston, né? É, a segunda é C mesmo, resolvi não, viu? Foi o que É fez. C, é C, é C C, de C. queijo, viu? Você C dá uma olhadinha de aí. queijo, ok? A, C, B. E aí, a partir das próximas aulas, a gente vai estar trazendo sempre para você uma questãozinha, pelo menos no final, né? Não, E então? geralmente a gente vai tentar diversificar a banca, tá ok? Beleza. CESP, Cesgra Cesgra Rio, Rio, Carlos FCC, Chagas, o que a gente puder, tudo. pra você entender um pouco mais de concurso. É Beleza gratuito, pura. mas não falta qualidade. Não tem Valeu, dúvida. galera. Forte abraço e até o... O susto foi no fim.